boa tarde! Bem-vindos a mais uma live. Tudo bem, pessoal? Chimide está de volta. Irenice, Rochelle. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa tarde. Pessoal que está chegando novo aí, já vou me apresentando. Meu nome é Samantha Vasques. Eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Sou do Rio de Janeiro e estou aqui no Papo Glaucoma com a minha missão de combater a cegueira com informação. Se você está entrando aqui pela primeira vez, tem live toda sexta-feira aqui no Instagram às 5 da tarde. E toda quarta-feira às 3 da tarde tem vídeo novo no YouTube. Zenaide, bem-vinda. Vanessa, vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia de catarata. Mas atenção, se você não tem catarata, eu já vou dizer por que você deve ficar nessa live até o final, porque todo mundo vai ter catarata um dia. Então, todo mundo que está aqui, inclusive eu, ou já teve ou vai ter catarata um dia. Então, esse tema é super importante. Independente de você ter ou não glaucoma, a gente precisa falar sobre catarata. Vai ser nosso tema de hoje. E hoje eu vou focar um pouco no pós-operatório da cirurgia de catarata. Quem quiser mandar pergunta, podem mandar aqui pelo chat, mas o jeito mais fácil de eu responder sua dúvida é mandar nesse balãozinho que tá por aqui em algum lugar aqui embaixo. Tem um balãozinho com uma interrogação. Você clica nesse balãozinho e me manda sua dúvida. Velina Bernardo, boa tarde. Fátima, Mauro, bem-vindos. Vamos lá entrar no nosso tema. Eu vou começar conversando um pouquinho sobre com vocês sobre o pós-operatório da cirurgia de catarata. E aí depois a gente abre para as dúvidas de vocês. Então podem já ir mandando, não precisam esperar não, já vai mandando a dúvida de vocês no balãozinho. Vamos lá, eu acabei de soltar a bomba que todo mundo vai ter catarata um dia e é verdade. Catarata é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos, então não tem escapatória. Catarata é que nem cabelo branco, tá? A gente tem uma lente natural nos nossos olhos que se chama cristalino e ele precisa ser transparente para a gente enxergar bem. Com o passar da idade, o cristalino ele tende a ir ficando opacificado, então a luz que entra no olho, em vez de entrar por aquele cristalino transparentezinho, ele vai entrar por um cristalino opaco. Então a visão ela vai ficar turva, como se a gente estivesse olhando através de uma vidraça suja. E a catarata é justamente isso, é o nome que a gente dá para esse cristalino envelhecido e opaco. Na grande maioria das pessoas, esse processo da catarata ele acontece na faixa dos 70 anos de idade. Mas tem algumas pessoas que podem ter muito mais cedo. E as pessoas que têm glaucoma são pessoas que costumam ter catarata mais cedo, certo? Então, catarata só tem um tratamento, que é cirúrgico. O que a gente faz? A gente aspira esse cristalino opaco e a gente substitui por uma lente artificial transparente para a gente voltar a ter a visão como era antes. Então, isso é uma boa notícia. Toda a visão que é perdida pela catarata, com o tratamento cirúrgico, a visão volta. Então, a catarata, ela é totalmente reversível. Então, é diferente do glaucoma. Eu sempre falo para vocês aqui que a perda de visão pelo glaucoma não reverte. A catarata reverte 100%. Então, isso é uma ótima notícia. Tudo que é perdido de visão pela catarata, no momento que a gente faz a cirurgia e completa o seu pós-operatório, a sua recuperação, essa visão volta totalmente para o que era antes. É claro que desde que o problema seja só a catarata. Quem tem perda tanto por glaucoma quanto pela catarata vai recuperar o que era perdido pela catarata, certo? Vamos entrar então no pós-operatório e, na verdade, para vocês entenderem um pós-operatório, vocês precisam de alguns detalhes sobre como é feita a cirurgia.
O que a gente faz na cirurgia de catarata é um cortezinho de 2 milímetros, então é um cortezinho microscópico nas nossas córneas, que é o transparente que a gente tem na frente do colorido do olho, aquela bolinha transparente é a córnea. Então a gente faz um cortezinho na córnea de 2 milímetros e aí a gente entra no olho com um aparelhinho que vai aspirar a catarata. Esse aparelhinho é o que vocês costumam chamar de laser. Então, quando as pessoas falam, operei a catarata com laser, o que elas estão se referindo é esse aparelhinho que aspira a catarata. Na verdade mesmo, isso não é um laser, isso é um aparelho de ultrassom, mas que é popularmente conhecido como laser. Então a gente aspira a catarata e por esse mesmo cortezinho de 2 milímetros entra a lente que vai ficar no seu olho em definitivo, certo? Por que é tão importante a gente ter um repouso certinho no pós-operatório da catarata? Porque esse cortezinho de 2 milímetros, ele não leva ponto. Então, se você não fizer o repouso certinho, essa ferida ela vai abrir e você vai acabar tendo complicação na sua cirurgia, tá? Outra questão é que a córnea, ela não tem vasinho sanguíneo. Isso faz com que a cicatrização da cirurgia de catarata seja muito lenta. Outra questão é que essa lente que a gente coloca dentro do olho, a gente não prende ela com nada. A gente simplesmente bota ela numa estrutura dentro do olho e o próprio olho é que vai cicatrizar essa lente e prender ela no lugar. E essa cicatrização da lente, ela também é lenta e demora mais ou menos 1 mês. E é por isso que precisa de tanto repouso depois da cirurgia de catarata. Outro dia uma colega ortopedista veio me perguntar num grupo de médicos por que a gente pede tanto repouso para uma cirurgia que em olhos leigos parece ser uma cirurgia simples. Então por que fazer 1 mês de repouso se nem quando a pessoa faz uma cirurgia ortopédica, que é uma cirurgia grande, se nem precisa fazer tanto repouso assim? Então é por isso, é porque a lente ela não fica presa, ela precisa cicatrizar no seu olho e essa cicatrização é lenta e a cicatrização das suas córneas é naturalmente lenta também pela estrutura de anatomia do nosso olho. Então, por mais que a cirurgia de catarata seja uma cirurgia rápida e que a visão melhora muito rápido, precisa fazer repouso durante 30 dias. Vamos explicar um pouquinho melhor como é que é esse repouso, então. O repouso mais rigoroso de todos é na primeira semana. Nessa primeira semana, você não pode abaixar a cabeça, então não tem problema olhar para baixo assim, olhar para baixo ok. O problema é quando você abaixa o corpo assim, tipo para trocar de roupa, para pegar alguma coisa do chão. Esse abaixar a cabeça, ele pode deslocar a lente na primeira semana da cirurgia, tá? Também não pode, a gente não recomenda dormir do lado do olho operado. Então, ou você vai dormir de barriga para cima, ou você vai dormir para o lado do outro olho, porque se você ficar apertando o olhinho operado no travesseiro, isso pode abrir a ferida da cirurgia. E na primeira semana você não vai fazer atividade física nenhuma, vai ser uma semana de vida de rei e de rainha para só botar a família inteira para trabalhar tudo que você trabalhou. É a hora da vingança, é essa primeira semana que vai ser um repouso mais rigoroso. Ih, começou a latição da pipa aqui, fazia tempo que ela não latia, né? Bom, deixa eu fechar a porta aqui 1 segundo, gente, porque senão vocês nem vão me ouvir. Quem tava com saudade de ouvir a pipa latindo aí, já me conta no chat. Ela tá reclamando aqui na porta que eu tranquei ela pra fora. Bom, vamos lá então. Falei do repouso da primeira semana, que é o repouso mais rigoroso de todos.
Depois disso, passando a primeira semana, você já vai poder fazer algumas coisas bem levezinhas, tipo lavar uma loucinha, andar uma distância curta, mas ainda não pode de jeito nenhum fazer atividade física, tá? Atividade física mais intensa, tipo academia ou uma fisioterapia, isso a gente só libera mesmo depois de um mês de recuperação, certo? Bom, então agora que eu já falei dos cuidados de esforço físico, vou falar um pouquinho de outros cuidados gerais que precisa ter e quebrar algumas lendas que existem, tá? Um cuidado importante é a galera que é fã de praia e de piscina, que adora um sol. A água é uma das maiores fontes de contaminação para os nossos olhos. Então, um mês sem banho de mar, sem banho de piscina, depois da cirurgia de catarata, isso é um cuidado muito importante, certo? Agora, vamos para os mitos. Um mito que muita gente tem é o da alimentação. Aquela história do doutora, não pode comer comida remosa, aquela feijoada, aquela comida com gordura. Bom, isso é uma coisa que é um mito dentro da própria medicina, porque muitos médicos falam isso. Mas a verdade é que não existe evidência científica de estudos que mostre que a alimentação influencia na recuperação da cirurgia. Então, eu não peço dieta para os meus pacientes. Depois da cirurgia de catarata, é alimentação normal, pode comer de tudo, tá? É claro que no dia da cirurgia, você não vai sair da cirurgia e comer uma rabada, porque você vai ter tomado uma anestesia, uma sedação, vai estar aquele estômago meio embrulhado, tá? Então, não exagerem na comida no dia da cirurgia. Mas depois disso, pode se alimentar normalmente, tá? Outro mito, que esse daí nenhum médico recomenda. Isso daí é fofoca de sala de espera, conversa de vizinha, que é não pode lavar o cabelo depois da cirurgia. Gente, a pior coisa para uma cirurgia é sujeira, é criar bactéria, é acumular vírus, é acumular secreção. Bactéria ama uma sujeira. Então, esquece essa história de que não pode lavar o rosto, de que não pode lavar o cabelo, porque isso daí é furada. Nenhum médico recomenda isso. Isso daí é a fofoca da vizinha. Então, esquece, tá bom? Bom, passei aqui as principais recomendações. E agora eu vou abrir aqui para as perguntas de vocês. A Rochelle acabou de mandar aqui uma pergunta muito frequente de vocês, que é assistir televisão, usar o celular, usar o computador, leitura também, muita gente pergunta, que são os esforços visuais. Não precisa fazer restrição de esforço visual. A restrição, ela é de esforço físico, tá? Então, você não pode pegar peso, mas não tem problema nenhum usar o seu celular, assistir televisão, ler um livro. É claro que se você ficar lá o dia todo no celular, vai incomodar, porque o olho já tá um pouquinho sensível da cirurgia. Aí você vai ficar muito tempo no celular, vai incomodar um pouquinho. A televisão também. Mas não é nada que vá prejudicar a sua recuperação, certo? Então não vai influenciar no resultado da sua cirurgia, mas pode te incomodar um pouquinho se nesse período de pós-operatório você usar muito tempo de tela eletrônica, tá legal? Vamos lá para outras dúvidas, porque eu já vi por aqui que passaram algumas perguntas bem legais. Ecilda, obrigada, beijinho. Pessoal, quem chegou agora e perdeu o começo da live, não se preocupem que amanhã, 10 horas da manhã, a gravação da live já tá lá no YouTube. Tem um pessoal aqui se solidarizando com o latido da pipa. Elisimar falou aqui que ama cachorro. Minha mãe tá brigando porque eu tô deixando a pipa chorando do lado de fora.
Cadê as dúvidas daqui? O Schmidt perguntou aqui, ele já fez uma TREC, que é uma cirurgia de glaucoma, e aí ele não está usando nenhum colírio para tratar o glaucoma, e ele pergunta se depois da cirurgia de catarata, se ele vai precisar de colírio. Bom, vamos fazer uma diferenciação aqui, Schmidt, de dois tipos de colírio. Primeiro, os colírios de pós-operatório da cirurgia de catarata, esses não têm escapatória, tá? Em geral, a gente usa em torno de 20 dias a 1 mês de colírio de pós-operatório depois da cirurgia de catarata. Então, a gente usa antibiótico, a gente usa corticoide, a gente usa anti-inflamatório e são colírios que são essenciais para a sua recuperação. Vai durar mais ou menos 20 a 30 dias esse esqueminha do pós-operatório, dependendo do esquema de preferência do seu oftalmologista, e depois não vai mais precisar. Agora, uma questão importante para a gente falar é em relação aos colírios do glaucoma. Como que eles ficam no pós-operatório da catarata? Primeiramente, quem já tem uma TREC, como é o seu caso, a tendência é que quando a gente opere a catarata, a TREC funcione um pouquinho menos. Então, pode ser que precise voltar a usar colírio de glaucoma. E quem já usa o colírio do glaucoma, aí eu preciso entrar em outro ponto muito importante. E esse é um dos motivos de eu sempre recomendar quem tem glaucoma, na hora de operar a catarata, procura operar com uma oftalmologista que seja especialista nas duas coisas, glaucoma e catarata. Por quê? O manejo no pós-operatório, ele é um pouquinho diferente em quem tem glaucoma. Eu vejo muitos colegas oftalmologistas que não são especialistas falando para os pacientes de glaucoma pararem de usar os colírios do glaucoma no pós-operatório da catarata. E isso é uma coisa que eu não recomendo e que eu não conheço nenhum especialista em glaucoma que recomende isso, de suspender colírio de glaucoma no pós-operatório da catarata. Por quê? A tendência natural é que nesse período de pós-operatório a sua pressão ocular ela deu uma subidinha, tá? Então você que tem glaucoma, que não pode ficar com a pressão alta, no momento justamente que a gente sabe que a pressão tende a subir, a gente vai tirar o colírio do glaucoma? Não vai dar certo isso, mas eu conheço uma quantidade enorme de oftalmologistas que recomendam isso. Mas os especialistas em glaucoma não recomendam suspender os colírios de glaucoma no pós-operatório da catarata, certo? Bom, vamos lá para mais dúvidas aqui. A Eliana trouxe aqui uma questão muito legal e muito frequente também. Ela conta aqui que logo no comecinho, nos primeiros dias depois da cirurgia de catarata, ela começou a ver um pontinho preto na visão. O famoso pontinho preto que quase todo mundo tem, eu tenho o meu também, ele passa aqui no cantinho de vez em quando. A gente chama isso de mosca volante. Tá? Médico gosta de dar nome esquisito para as coisas, né? Então a gente chama isso de mosca volante, esses pontinhos pretos que a gente tem na visão. Na enorme maioria dos casos, essas mosquinhas elas são benignas. São alterações principalmente pela idade e que a cirurgia acaba intensificando um pouquinho. Às vezes a cirurgia dá um realce na mosquinha, tá? Então ela tende a ficar mais aparente depois da cirurgia, mas isso não preocupa, a gente acaba se acostumando, o cérebro dá meio que uma apagada naquela imagem da mosquinha e a gente acostuma com ela. Muita gente já tem antes de operar e quando opera aumenta, tá? Mas na enorme maioria dos casos isso não preocupa. O que precisa é fazer um exame da retina para a gente ter certeza de que tá tudo bem. Estando tudo bem com a retina, não precisa se preocupar com a mosquinha, certo? Vamos lá para mais perguntas. Enquanto vocês vão mandando pergunta, eu vou socorrer minha cachorra aqui que tá batendo na porta reclamando que eu tranquei ela. Pronto, daqui a pouco vem mais latida aí pra vocês que ela já voltou aqui.
Vamos lá para mais dúvidas. Deixa eu caçar aqui no começo do chat, porque eu vi que vocês mandaram coisa mais cedo. Ah, a Paula fez uma boa pergunta, que aliás é outra recomendação que eu esqueci de falar. Ela perguntou se pode se aproximar do fogão. Essa é outra restrição, principalmente para a primeira semana. Então, depois de uma semana de operada, já é tranquilo de fazer uma comidinha, desde que não vá pegar panelão pesado, né? Mas depois de uma semana de operado pode. Na primeira semana, a gente não recomenda ficar no fogão, porque aquele vapor quente da comida pode fazer mal para os seus olhos. Dá tchau pro pessoal, Pipa, para você parar de atrapalhar a live de hoje, que hoje tá especialmente animada a Pipa aqui. Bom, então, primeira semana, já se prepara antes da cirurgia, faz aquelas marmitinhas, deixa congelado, porque o micro-ondas não tem problema. Agora, evita o fogão no pós-operatório da cirurgia, certo? Tá todo mundo defendendo a Pipa aqui, hein? Vocês sempre defendem ela quando ela faz bagunça. O Mauro tá contando aqui que fez uma cirurgia de catarata no olho esquerdo e aí a lente saiu da posição, a lente abaixou. E aí ele diz que queria fazer uma outra cirurgia para levantar a lente. Bom, Mauro, desculpa, troquei seu nome. Complicado isso. Vamos lá. Primeiro, não é todo deslocamento de lente que atrapalha para enxergar. Então, se a lente desceu só um pouquinho, se não foi uma descentração muito grande, se ela não saiu muito de onde ela deveria estar, é pouco provável que isso esteja atrapalhando a sua visão. Agora, isso depende muito também do tipo de lente que foi implantada, tá? Então, se ela saiu só um pouquinho, dependendo de qual tipo de lente é melhor não mexer. Por quê? Porque as cirurgias de reposicionamento de lente e as cirurgias de troca de lente, elas são muito mais arriscadas do que a cirurgia de catarata, certo? Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente segura. Mas se acontece uma complicação por exemplo, a lente sai um pouquinho do lugar, mexer de novo nessa lente é muito mais arriscado, tá? Então isso precisa ser muito bem avaliado e aí é uma decisão que precisa ser caso a caso mesmo, tá? Aproveitando essa pergunta, eu vou pegar um gancho, eu não vou me lembrar quem foi, mas eu vi que logo lá no começo da live alguém perguntou por que os oftalmologistas sempre indicam a lente importada para cirurgia, tá? E isso é muito relacionado com a pergunta que o Mauro fez, então eu vou aproveitar o gancho agora. Existem diversos tipos de lentes que a gente pode utilizar na cirurgia de catarata. Então, se a gente tirou a nossa lente natural, a gente precisa colocar uma lente artificial para substituir, e aí a gente tem um monte de opções diferentes, tá? Para as pessoas leigas, essa divisão mais clássica é entre nacional e importada. Mas a verdade é que entre as importadas ainda tem um monte de subdivisões de tipos diferentes de lente. A comparação que eu sempre faço para os meus pacientes entre a lente nacional e a importada é a seguinte: é que nem fazer o óculos na ótica, legal, com uma lente boa, com garantia, qualidade, anti-reflexo, show, ou então você ir no camelô e comprar o óculos. Você vai enxergar? Vai! Se o óculos do camelô estiver no seu grau, você vai enxergar, seja com o óculos do camelô, seja com o óculos da ótica. Mas é claro que a lente da ótica tem uma qualidade superior e ela vai deixar a sua visão mais limpa. Vai ser aquela visão com aquela riqueza de detalhezinhos e de nitidez, tá? Que o pessoal costuma falar, nossa, doutora, agora tá em Full HD. Então, isso daí é a mesma coisa com a lente da cirurgia. A gente pode botar a nacional ou a importada. Vai enxergar? Vai enxergar, seja com a nacional, seja com a importada. Mas se você quiser o Full HD,
dá preferência para importada. E aí, por que os oftalmologistas sempre querem botar as importadas? Porque se você vai no camelô, compra o óculos do camelô e fala assim, ah, não gostei não, quero melhor. Beleza, joga fora, vai na ótica e compra outro. Agora, se você operou e botou a lente nacional, olha, vai ser com essa lente que você vai ficar pro resto da sua vida, goste ou não goste, porque o risco de trocar essa lente não compensa. Então, são raros os casos em que a gente indica uma cirurgia de troca de lente por conta dos riscos envolvidos nesse procedimento. Pessoal, a gente já estourou o tempo, a Pipa já latiu pra caramba, ela tá revoltada hoje aqui. Então eu vou pegar aqui uma última perguntinha para responder e aí a gente finaliza, certo? Quem eu não respondi, eu tenho percebido, pessoal, que vocês estão gostando bastante desse tema de catarata, então eu vou trazer outras lives sobre esse assunto. Então, quem eu não respondi, não se preocupe que a gente vai ter outras oportunidades, tá bom? Deixa eu achar uma última perguntinha aqui. A Fátima perguntou aqui, ela vai fazer a cirurgia de catarata e glaucoma juntas. E aí ela pergunta se o repouso é o mesmo. Nada disso, Fátima. A cirurgia de glaucoma, ela é uma cirurgia bem maior do que a cirurgia de catarata. Então, o repouso para o glaucoma, ele é muito mais rigoroso do que o repouso para catarata. Lembra que eu falei que 7 dias depois da cirurgia de catarata, a gente já começa a liberar algumas coisas? Quando a gente opera o glaucoma, esse repouso ele é mais prolongado e a gente só vai liberar algumas coisinhas, no mínimo com 2 semanas de cirurgia, e mesmo assim se forem coisas muito leves, tá? Esforço de academia, por exemplo, para quem vai operar catarata e glaucoma juntos, é no mínimo 2 meses para você poder levantar um peso maior, tá bom? Então, para quem vai operar junto o repouso e o glaucoma e a catarata, o repouso vai ser muito mais rigoroso, certo? Bom, pessoal, pra gente não se alongar muito, eu vou terminar por aqui. Eu sei que eu não respondi todas as dúvidas de vocês, mas não se preocupem que toda sexta-feira tem live e a gente vai ter outras oportunidades. Quem quiser sugerir algum tema para live, me manda mensagem no direct, tá? E sexta-feira que vem a gente se encontra de novo. Até lá. Beijos e bom final de semana para todos vocês.